Vizinhas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do meu início da minha caminhada com Deus. Então vamos lá, né? Vocês vão ouvir aí de fundo os passarinhos cantando, porque se eu não fizer, gente, vocês sabem, né? Se a gente não pegar e fizer, nunca acontece, né? E eu não tenho conseguido vir aqui gravar pra vocês, porque é passarinho cantando, é carro, é criança, é aquilo tudo que você já sabe, aquela correria. E esses dias eu não consegui gravar, porém, eu já tenho um tempo que eu quero contar o meu testemunho, né? E eu até coloquei lá no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, não se esqueça de ir lá no Vizinha535. E também, antes de começar, né, a contar, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? E, ó, deixar o seu joinha. Então, vamos lá. Esse ano, eu completo 14 anos, não é 40, é 14 anos de evangelho, né, que eu me converti. Eu me converti já tem bastante tempo, né? E eu me lembro que a minha sobrinha, ela era bebezinha e hoje ela já completou 14 anos. E aí, esse foi o meu passo de fé mesmo, né? Que eu me batizei. Então, tem 14 anos que eu me batizei. Mas eu conheci Jesus. Na verdade, eu conheço Jesus há muito tempo. Porém, eu era católica, né? Respeito e admiro os católicos. Essa é a minha história, tá bom? Eu era católica e católica praticante. E desde criança, sempre fui a mais religiosa da minha casa, né? Sempre gostei de ir pra missa, sempre gostei de me envolver nas coisas de Deus, né? Naquela religião. E na minha infância toda e adolescência eu fui católica. Só que chegou uma hora que o Senhor, ele faz também todas as coisas, né? Eu sempre fui muito namoradeira, então todos os meus namorados, né, quando eu era mais nova, eram evangélicos. Era uma coisa, eu namorava com a pessoa, ela era evangélica, mesmo que não fosse praticante, era desviada. E eu já achava aquilo meio estranho, né, porque eu falei, meu Deus, todo namorado que eu tinha era evangélico. E isso é um ponto. Até que o Senhor foi ministrando ao meu coração, eu tinha os meus encontros com Deus, né, sendo dessa religião, eu sempre me peguei muito ao Senhor, eu sabia que não tinha melhor lugar do que estar na presença dele. Até que eu conheci uma pessoa e também era evangélica, a família toda evangélica. E a minha mãe, e eu já tava com aquele negócio, sabe, eu já tava me incomodando, eu ia, mas eu não sentia mais aquele. Eu queria algo mais palpável, é a minha experiência. Então, eu comecei a ouvir que não era mais pra mim ficar ali, não era tempo de eu ficar ali. E eu sempre fui muito apegada à criança, desde que eu sempre trabalhei com o ministério de criança, né? E na igreja católica era a catequese, eu era catequista, a única coisa que eu não fui foi coroinha. Porque de resto, eu era barata de igreja. Aí, o que acontece? Conheci essa pessoa, e aí eu fui, e aí foi um processo. A família era da Igreja Universal. Foi ali que o Senhor começou minha caminhada, né? Eu trabalhei ali, eu fui para aquela igreja, na verdade, foi um hospital. Eu costumo dizer que a Universal é um hospital. É uma igreja onde a gente vai, capenga, e o Senhor vai ali, sabe, trabalhando, tendo culto. Eu ia pra libertação, e teve muita coisa mesmo na minha casa, assim, de eu ver o inimigo se levantar, sabe? A gente tá dormindo, e aquela sensação ruim, que alguma coisa ruim tava acontecendo, e o inimigo se levantar, e quando a gente acordar de madrugada, o fogão estatalou, assim, mas as cachorras gritavam a noite toda. Era como se uma presença ruim estivesse naquele dia, naquele lugar. E o que eu fiz? Fui pra igreja, né? E lá na Igreja Universal sempre tem culto, né? Tem culto de manhã, tem as sessões lá, reuniões, né, que eles falam.
E quando eu cheguei naquela reunião, eu fui atendida, né, por um pastor, pedi oração pra ele e ele falou que era realmente isso. E aí eu nunca manifestei, né, nunca tive, graças a Deus, assim, essa libertação nesse sentido, mas nesse dia eu suava da cabeça, assim, eu pingava pelas minhas pernas, então também é um tipo de libertação, né? E aí o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando, mas eu não fiquei firme, né? Até porque eu tinha esse namorado e eu era do mundo e não, né? E vocês me entendem. Então não ficamos firmes e acabou que saí da Universal também. Mas Deus tem todo um propósito na sua vida, né? Quando você quer, minha filha, não adianta você fugir, porque ele te pega. E aí, o que acontece? Eu fui viver minha vida, loucamente. Vivi minha juventude, bebia, saía, fazia tudo aquilo que, né, tem a liberdade, né? Beber, sair, namorar, ficar com um, ficar com outro. Só que Jesus acha novamente. Até que eu encontrei outro namorado. E aí fui nesse namorado. Toda a família também era evangélica, só que ele era desviado, né? E eu teve um dia que eu fui pra uma igreja lá em Caxias. Eu nem sei chegar nessa igreja hoje, né? Mas fui para essa igreja. Chegando lá era culto da família. E o Senhor falou comigo. Nossa, aquele culto foi assim, tremendo. E eu lembro que tava tendo uma chave, né? Era culto da família, tava tendo as coisas lá e tinha pra abençoar. E aí tinha um casal que levou a chave do carro que eles conseguiram. Aquilo ficou marcado na minha cabeça, sabe? De voltar e agradecer ao Senhor. Beleza. Saí, como eu morava em Santíssimo, eu precisava ir pra igreja, né? E foi sem dor nenhuma. Eu sempre fui muito acessível à voz do Senhor. Só que não tinha uma igreja do jeito daquela, que era de Caxias, perto da minha casa. Até que eu encontrei um colega. E aí, no ponto de ônibus, eu sabia, né, que ele era evangélico da turma, do bairro. Então todo mundo sabia que ele era evangélico, né? E aí eu encontrei com ele num ponto e eu falei pra ele, fulano, você tá na igreja? Ele, tô na igreja. E eu já, quando eu era bem criança, eu já tinha frequentado essa igreja. Aí eu fui, chegando lá, eu falei pra ele, qual é o dia do culto? Ele falou, tem domingo de manhã e tem domingo à noite. E aí foi explicando pra mim. Porque não esperei. Quando chegou no domingo de manhã, eu acordei, levantei e fui pra igreja. Isso eu tinha 20 e pouquinhos anos, 21, se eu não me engano. Fui pra igreja, chegando lá, aceitei Jesus. Porque o primeiro apelo que fizeram, quer aceitar Jesus? Aceitei Jesus. Aí fui de novo. Aí de noite, aceitei Jesus de novo. O que eu queria era aceitar Jesus. E novamente, naquela época, era da família, era um culto da família que estava tendo. Então aquilo também tocou muito no meu coração. Só que o inimigo, ele é sujo, né? E uma das coisas que aconteceu comigo era que eu era muito namoradeira, né? E também eu tinha umas amizades que eu achava que era tudo pra mim naquela época. Eu era nova, uma jovem, né? Adolescente, mais ou menos, saindo daquela transição toda complicada. E aí eu achava que não ia ter graça, porque o inimigo, ele coloca na nossa cabeça, você vai pra igreja, você não vai poder beber mais, você não vai se divertir, você não vai fazer nada disso, não vai ter amigos. Então aquilo, ficava na minha mente. E até que eu mantive essa vida, né, junto com meus amigos, indo pra igreja. Então eu era aquela crente Raimundo, né, um pé na igreja e outro no mundo. Mas o Senhor, ele queria eu ali dentro. E eu, como falei, tinha obsessão por esse negócio. Eu era uma pessoa carente. Até que tinha uma pessoa que era de outra religião. E eu era doida por essa pessoa. Só que eu já sabia que não ia dar certo, né? Porque, por mais que não, eu era, né? Eu tava na igreja. E aí,
eu fiz uma carta para essa pessoa, eu fiz um livro, né, na verdade, eu fiz um desenho, fiz foto, porque sempre fui a louca da foto, e eu lembro que tinha uma página, e nessa página eu botei vários pontos de interrogação, e era carnaval nessa época, eu já tava, né, eu comecei a frequentar a igreja em novembro, dezembro, aí isso aí eu fiquei, aí já era carnaval. E aí, quando chegou no culto de carnaval, eu não fui pro retiro não tinha como eu ir pro retiro, né? Então, tava tendo culto mais cedo. Eu lembro que eu sentei lá, a igreja tava vazia, mas ficou um pouquinho de umas pessoas que andavam comigo, ficou e eu fui. Cheguei lá, sentei. Quando eu sento, a pregadora começa a falar, né? E Deus, ele te acha, meu filho. Quando ele quer te achar, ele te acha. E aí, eu cheguei lá nesse culto. A pregadora começou a falar, e eu lembro que ela falou assim, olha, você tem que dar um ponto, chega de interrogação. Quando ela falou isso, eu falei, é comigo, né? Porque eu lembro que eu escrevi várias interrogações naquele papel. E aí ela falou, olha, chega de interrogação na sua vida, você tem que dar um ponto final nessa história. Pronto, Jesus mandou dar um ponto final nessa história, e Jesus falando. E eu falei, chegou a hora, né? E nesse meio tempo eu encontrei muito apoio e também uma amiga, mesma época que eu me converti, ela também se converteu através desse mesmo garoto. Eu nem sei se ele tá na igreja, né? Mas ela foi namorada dele, eu não, só fui amiga mesmo. E ele levou ela pra igreja também, assim como ele me levou, né? E aí a gente se colou. E aí a gente começou a buscar Deus e ler a palavra, e assim, foi uma amizade abençoada, porque eu tinha muito medo de deixar os meus amigos, né, que eu achava que era muito importante, e que desdenhavam de mim, porque eu sempre tive a vontade de casar, ter filho, e ficar em casa, ser dona de casa, cuidar do meu lar mesmo, trabalhando, estudando. Eu sempre tive esse negócio de mim. Quando eu falava isso, as pessoas riam. Ah, mas isso não vai acontecer. Ah, porque o seu marido vai chegar e... falava um monte. Isso é pra outra história, né? E também a questão do casamento, né? Eu já fui humilhada, porque, eu não vou pagar 1.200, 1.500 num vestido pra você usar um dia só. Eu já ouvi isso. E o que o Senhor fez? Pagou mais que 1.500 no meu vestido e eu usei um dia só, né? E aí, voltando pra história. E aí eu encontrei essa amiga, e essa amiga, ela começou a trabalhar comigo, né? A se juntar comigo, e a gente começou a ter outros amigos, outras meninas, que foi assim, naquela época, foi uma época que tinha várias jovens na igreja, então a gente fazia parte de um grupo chamado JCA, Jovens Cristãs em Ação, porque eu era da Igreja Batista. E aí o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando, e o que aconteceu? Eu dei o ponto final naquela história. Não tinha como mais eu continuar com aquilo, porque o Senhor estava requerendo de mim mais posicionamento, e não teve dor, não teve sofrimento. Eu simplesmente fiz tudo para ficar com aquela pessoa, e quando eu realmente fiquei com ela, que ela estava cagando pra mim, eu fiz o quê? Falei, olha, meu filho, vamos conversar? Vamos. Não dá mais pra gente ficar junto. Quê? Mas você não quer mais ficar comigo? Gente, quando ele falou que queria namorar comigo, eu me coçava de tanto nervoso. Era uma coisa, era um negócio demoníaco mesmo, porque eu tava cega. A pessoa tava fazendo nada. E eu tava cega por aquilo, sabe? Era uma coisa assim, que todo mundo sabia que não tava dando certo, que a pessoa não ia pra frente. E eu ali, não, porque tem que ser, porque não tem que ser nada. Até que eu aprendi, né? E aí eu cheguei e falei, não dá pra gente ficar junto, porque você é de uma outra vida, eu sou de outra, e eu prefiro ser feliz do que ficar sofrendo, né? E pronto, terminei. E depois disso eu falei, escolhi esperar. Também estava naquela época do escolhi esperar. E eu comecei a ler artigo, comecei a me envolver com Deus. E pra mim nunca foi dificuldade estar na igreja. Então eu ia pra igreja jovem, né? Porque a palavra do Senhor fala o quê? Jovens buscarem
casa do Senhor enquanto se pode, né? Então, eu ia pra igreja, eu ficava mais na igreja que em casa, eu estudava, ia pra faculdade, chegava, ia em casa, até que eu deixei na mão de Deus. E aí ele fez, né? Mas é a história do meu relacionamento com meu marido. Eu vou contar, né, em outro vídeo. Hoje é mais focando de como, né, o Senhor me resgatou, de como ele teve sempre amor comigo, sempre, né, teve cuidado. Sim, eu contei bem superficialmente, né, porque eu sei o que eu vivia, né, eu bebia muito, tudo pra mim era motivo de beber, eu era muito carente, era uma carência, uma dependência de amizade e focando, né, não focando naquilo que é bom, não focando naquilo que era reto, né? Então, assim, o Senhor, ele sabe, a gente pode aproveitar. E a gente tem muito aquela história de que, eu sou jovem, eu não, sendo da igreja, eu não vou aproveitar. Gente, vou falar pra vocês, eu ainda fui teimosa, né? Teve eu não lembro o ano, mas na igreja teve o culto da virada. E aí eu tinha essas amizades. E aí o que acontece? Eu, em vez de ter ficado na igreja, eu fui ficar com eles. Cara, foi a pior coisa que eu me arrependi foi ter feito isso. Porque eu deveria ter passado o meu ano na igreja. Mas como eu não sabia dizer não, eu sempre passava com eles, entendeu? Então, eu fui passar com eles, mas, sabe, o vazio, aquele... E Deus, gente, Deus é muito bom, agora que eu lembrei aqui. Aí eu ia, né? Mesmo estando na igreja, teve uma vez que eu sentei numa mesa, que eu sempre ia pra um barzinho. Quando eu sentei, o Senhor colocou na minha cabeça assim, não sentar na mesa dos escarnecedores. Gente, aquilo ficou na minha cabeça, e eu ali, eu não tava bebendo, mas eu tava ali, o que adiantava? E eu ficava assim, rindo, e eu tava fazendo um propósito, olha só, nova, eu tava fazendo um propósito, e 3 horas da manhã, orar com as meninas, sabe? Que, cara, naquela fogo, tremendo de Jesus, querendo Jesus. 3 horas da manhã, meu celular tocou. Aí eu tava com essa pessoa, né, que eu falei que... Aí meu celular tocou. Aí, que é isso? Vai despertar? Tá despertando por quê? Aí, já sei, é pra você orar, né? Tipo, ainda desdenhando de mim, né? Aí eu desliguei, né? Claro que eu não fui orar, porque eu tava na rua. Mas sabe, quando acontecia essas coisas, eu ficava envergonhado, né? Envergonhada porque eu sabia que o que eu tava fazendo estava errado, mas ao mesmo tempo eu não conseguia dizer não para aquilo. Eu achava que eu posso continuar sendo da igreja e tendo amizade. Posso, né? Hoje eu tenho total consciência de que eu posso ter amigos que são de outras religiões. Isso não vai interferir na minha, mas naquele momento não dava. Por quê? Porque eu precisava sair daquilo. Pra mim, eu precisava viver outra coisa, para que Deus fosse fazer algo maior. É igual, a gente tem várias denominações, né? E muitas denominações, eles requerem coisas diferentes das pessoas. Um que coloca a blusa até aqui, o outro que não pode comer carne de porco, o outro... Tá, beleza. Eu acho o seguinte, é a minha opinião, para deixar bem claro aqui. Se Deus, ele permitiu que tivesse todas essas religiões, que são doutrinas colocadas pelo homem, eu entendo, mas se Deus deixou que aconteça isso, é porque cada pessoa precisa de um tratamento. Igual o Universal, gente, todo mundo fala mal, que pega dinheiro, que não sei o que, cara, mas não tem melhor hospital para tratar quem está precisando de cura. Para quem está precisando de libertação. Eu não sei hoje, porque eu nunca mais fui. Mas na época que eu ia, era, sabe, tratamento. Hoje eu tenho até uma amiga que é há anos dessa igreja. E tem várias coisas lá. Tem uma reunião que é da depressão, sabe? Então, assim, não precisa disso? Claro que precisa. Então, eu precisava, né, ser liberta de mim mesma, as minhas carências, porque eu tava depositando em pessoas erradas, não que eles sejam errados, mas tava depositando em homem, em mulher, em amigos, e dependência que não era, que era só pra Deus, sabe? Então,
Ele me trouxe, ele me fez lembrar e foi automático, foi lindo, sabe? Ele foi, não foi automático, mas foi devagar, foi sem dor, sabe? Só foi acontecendo. Foi acontecendo. Eu lembro que eu tinha uma amiga que eu falava com ela o tempo todo. Vou acabar, né? Porque esse vídeo já tá bem longo. E eu ligava pra ela o tempo todo. Até que um dia o número dela foi sumindo da minha descagem. Que um dia eu pensei assim, nossa, nunca mais eu liguei pra essa pessoa. E aquilo foi, caraca, nunca mais eu falei com ela. Foi legal. E foi tipo, poxa, nunca mais eu falei com ela. Mas, cara, ela tava vivendo a vida dela, eu tava vivendo a minha vida. A gente se falava, mas não era mais isso. E é assim, né? Também a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo outras responsabilidades. E a melhor escolha que eu fiz foi ter escolhido Jesus, né? Foi difícil, foi, né? Não foi um processo, ninguém teve que morrer, ninguém teve que ficar doente. Foi pelo amor. Minha mãe sempre falava isso. Minha mãe até hoje não é evangélica ainda, mas ela sempre disse que não, se não for pelo amor, vai pela dor. E eu fui pelo amor, porque eu amo Jesus, eu sempre amei Jesus, eu sempre gostei de estar na presença dele. Só foi uma transição, né? E hoje a melhor escolha que eu fiz há 14 anos atrás foi viver com Cristo, foi estar na presença dele. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Ficou um pouco longo, mas eu contei um pouquinho da trajetória, né, de chegar até aqui, comemorar 14 anos na presença do Senhor, sendo evangélica, passando pela prova, dando glória a Deus, porém feliz, porque eu fiz uma boa escolha, né? Eu fiz igual a Maria, né? Aquele louvor que tem, ela escolheu estar na presença dele e eu escolhi também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do meu pequeno testemunho, e depois eu conto outro, se você quiser que eu deixe outros testemunhos, porque, minha filha, o que tem aqui é testemunho. Você deixa aí nos comentários que eu volto pra contar, tá bom? Tchau, Deus abençoe.